direito, né? A gente só teve aula na terça. Aí depois a gente não teve mais aula, né? Não tava muito corrido pra mim, eu não tava muito legal, nossa, foi bem puxado, né? E não era nada assim, né, físico, assim, eu tava meio reservada, sabe? Meio um papo meio eu e Deus, né? Tava meio triste, meio desanimada, assim. Nossa, gente, uau. Aí na sexta-feira me mandou mensagem uma pessoa que eu nem tenho entre os meus contatos, mas ela participa de um grupo que eu envio a aula. E eu tava meio assim, meio pra baixo, né? Meio desanimada essa semana que passou. E ela foi mandou mensagem pra mim, ela falou assim, ai, caramba, eu só queria que você soubesse que, nossa, como tem feito diferença pra mim suas aulas. Caramba, você não faz ideia. Eu coloco ali pra ouvir seu áudio, eu tô sentindo falta, eu ouço seu áudio e, nossa, isso tem mudado o meu dia. Gente, uau, me deu um ânimo, eu fiquei tão feliz de ter ouvido aquilo, né? Amém, glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Amém. Então, gente, agora eu vou orar e a gente vai lembrar onde a gente parou na história, tá bom? Vamos lembrar o que está acontecendo lá no Reino Sul, né? Lá no Reino de Judá, lá no Reino da Casa de Davi. Vamos lembrar o que está acontecendo lá no Reino Norte, né? Lá no Reino das 10 tribos, tá? Então, a gente vai lembrar em que momento histórico ali está surgindo o profeta Isaías com as profecias dele pro Reino de Judá e para Jerusalém, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente já vai começar a aula de hoje, amém. Isaías capítulo 2, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus e nos limpe, nos purifique, Pai. Porque, meu Deus, não há nada em nós que possamos nos orgulhar, Pai. Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Ti, Senhor. Não há nada de bom em nós, como Paulo mesmo disse, Pai. Amém. Meu Deus, nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade, nós reconhecemos a nossa condição, Pai. E por isso nós reconhecemos que nós somos apenas pó, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, Pai, porque nós pecamos, ainda que involuntariamente nós pecamos, Pai. A tua palavra diz isso, o Senhor um dia disse, Jesus, que até o pensar é pecado, Pai. E nós pecamos, Senhor, nós reconhecemos a nossa condição, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor não é possível ter santidade, sem o Senhor não é possível ser purificado, Pai. Então, meu Deus, vem e nos lava, Pai, nos lava dos nossos pecados, nos torna alvos como a neve, Pai. A Tua palavra diz isso, que ainda que nossos pecados sejam, meu Deus, vermelhos como o escarlate, o carmesim, o Senhor nos torna, Pai, limpos, totalmente limpos. Que assim seja, Pai. Nos limpa da nossa imundície, nos limpa, Pai, da nossa sujeira, Senhor, amém. Que o Senhor nos melhore, que o Senhor, Pai, nos aperfeiçoe. A Tua palavra diz que nós somos aperfeiçoados através da obediência. Então, nos ensina a obediência, Pai, para que venhamos a ser aperfeiçoados através da Tua palavra, através da obediência, através dos teus caminhos. Senhor, que o Senhor nos ilumine a estrada, nos ilumine o caminho, porque se o Senhor, meu Deus, nos mostrar a direção, nós iremos até ela. Nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós queremos andar na tua presença, Pai. Nós queremos andar contigo, Senhor. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque tudo que nós mais queremos é contemplar a tua face, meu Deus. Tudo que nós mais queremos é contemplar da tua glória, meu Deus, é ter parte contigo, é sentir a tua presença, é usufruir do teu Santo Espírito. Então nos ajuda, Pai, nesta luta que há, Pai, entre a carne e o Espírito, entre principados e potestades, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina a sua palavra, porque se nós conhecermos a verdade, Pai, nós não seremos enganados, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que venhamos a ter uma compreensão plena sobre o teu reino, sobre quem tu és, Senhor, amém. Fala conosco, se revela a cada um de nós, Pai, amém. Que aqui não seja o meu falar, mas que o seu Espírito Santo me use, Pai, que o Senhor me conduza, Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo venha com fogo e me purifique, Pai, em nome de Jesus, que da minha boca saia somente a tua verdade, saia somente a tua mensagem, e que o meu falar ao teu
respeito seja irresistível, seja apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se entregue, se apaixone, mergulhe em ti e venha te buscar cada vez mais, que venha ter prazer nas tuas coisas, Deus, que venha ter prazer na tua palavra, que venha meditar, meu Deus, na tua palavra, que venha, meu Deus, em o nome de Jesus, a andar na tua presença, Senhor. Meu Deus, que venhamos a praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Pai. Que venhamos a ter cuidado para não envergonhar o teu nome, para jamais envergonhar o nome da família que recebemos. Que venhamos a ter em mente que já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo habita em nós. Então, meu Deus, que venhamos a ter essa consciência que devemos ser Cristo na vida das pessoas, que devemos, meu Deus, agir como o Senhor nessa terra, Pai, amém. Que venhamos a aprender contigo com paixão, que venhamos a aprender contigo sobre o amor, que venhamos a aprender contigo sobre o perdão, Pai, amém, meu Deus, amém. Oh Deus, nos ajuda, Pai, porque estamos aqui lendo a Tua palavra, conhecendo mais de Ti, e a Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, estudar a Tua mensagem, ler acerca dela, Pai. Então, amém. Que isso se cumpra sobre cada um de nós, Pai. Amém. Meu Deus, que todas as suas boas promessas, que todas as suas boas palavras, que tudo que o Senhor um dia disse de bom para todas aquelas pessoas que te servem, para todas aquelas pessoas que te buscam e que te amam, que essas boas palavras se cumpram sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, sonde os nossos corações e conceda os desejos das nossas almas, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor sabe o que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a boca. A Tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães. Meu Deus, então nos ajuda, Pai, naquilo que nós necessitamos. Sonda os nossos corações, Pai, e realiza os desejos das nossas almas. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que desvenda até mesmo o gemido. Contigo não é necessário nem palavras, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor é capaz de decifrar até mesmo lágrimas. Então, meu Deus, que o Senhor ouça cada oração que nós fizemos e que não podíamos nem falar nada porque só chorávamos, só gemíamos de dor. Que o Senhor ouça cada uma dessas orações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E que o Senhor nos atenda. Porque o Senhor não é só um Deus que ouve, mas o Senhor também é um Deus maravilhoso que faz. E amém. Que assim seja, meu Deus, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor nos conceda, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que não somos merecedores de nada, mas a Tua graça nos alcançou. E glória a Deus por isso. Obrigada, Pai. Amém. Meu Deus, nós ansiamos pelo dia em que encontraremos o Senhor face a face. Nós ansiamos pelo dia em que nós estaremos contigo no Teu reino de justiça e de paz. O dia em que não haverá mais choro, o dia em que não haverá mais pranto, o dia em que não haverá mais morte, o dia em que não haverá mais dor. Nós ansiamos por esse dia onde nós nos reencontraremos e nada mais nos separará. Amém, Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa de esperança que o Senhor nos deixou. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós jamais conseguiremos ter a dimensão daquele sacrifício, o quanto lhe custou. Mas nós sabemos que foi muito, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor dê ordem aí nos céus aos seus anjos ao nosso respeito, para que eles nos guardem, para que eles nos protejam, para que o seu exército seja ao nosso favor, nos protegendo de todo o mal. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos guie com a sua mansidão, com a sua longanimidade. Nos conduza pela tua mão, Deus. Porque se o Senhor nos conduzir pela mão,
Se o Senhor vier conosco, nós não temeremos mal algum. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós temeremos, porque Tu estás conosco, Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém, Deus. Porque o Senhor é poderoso, é o Todo-Poderoso. Amém, Deus. Obrigada, Pai. Porque o Senhor não é só um Deus, mas o Senhor também é um Pai. O Senhor não quer só que nós o adoremos como um Deus, mas o Senhor quer também que nós o amemos como um Pai, ao ponto de nos dar a intimidade de sermos chamados de filhos, de corrermos a Ti como filhos correm para um Pai. Obrigada, Senhor, por ouvir o nosso clamor, por ouvir a nossa voz, Deus. Amém. A Tua palavra diz, Deus, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. A Tua palavra diz que o que for decretado por essas pessoas será selado lá nos céus e acontecerá. E que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Porque nós determinamos, Pai, que todo aquele que está aqui, ouvindo essa aula, participando deste momento, buscando a Tua presença, buscando a Tua palavra, conhecer mais de Ti, nós determinamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que se há alguma enfermidade sobre essa pessoa, que vai embora, em nome de Jesus, vai embora agora. Que tudo que é de Satanás, que vai embora. Nós determinamos agora. Se em algum momento das nossas vidas nós fizemos algum acordo com Satanás, nós demos alguma permissão a ele e ao reino dele, nós renunciamos agora. E nós dizemos não a Satanás e ao reino dele. Porque nós só temos parte contigo, Deus. A nossa aliança é contigo, Senhor. E onde há luz não há trevas. A nossa vida é sua, Senhor. A nossa casa é sua, Deus. A nossa família é tua. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós consagramos a Ti, Deus. Então, meu Senhor, venha e preencha o Teu espaço, o espaço que é Teu. E expulsa daqui tudo que não vem de Ti. Expulsa das nossas casas tudo que não vem de Ti, Deus. Expulsa das nossas vidas tudo que não vem de Ti, Deus. Porque nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós queremos ser cheios da Tua unção, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos use de forma poderosa para o Teu reino. Amém. Que a Tua palavra corra sem obstáculos. Que a Tua palavra ultrapasse barreiras, fronteiras e chegue a todos os cantos. E que todo aquele que a ouvir sinta o bom gosto que ela tem e queira prová-la cada vez mais, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor, Pai, continue nos dando a provisão de cada dia. Que nada nos falte. O Senhor continue, Pai, nos dando o alimento de cada dia, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. E pela Tua infinita bondade, misericórdia, benignidade, longanimidade, que o Senhor nos conceda daquilo que nós desejamos também, ainda que não seja o necessário, ainda que não seja o vital para nossas vidas. Mas o Senhor diz que o Senhor tem prazer em dar aquilo que nós pedimos. O Senhor diz que é um Pai zeloso. O Senhor diz que é um Pai que não daria pedra para um filho que pede pão. O Senhor não brinca com nossos desejos. O Senhor não brinca com nossos pedidos. E glória a Deus por isso. Amém, Deus. Ó Senhor, que a nossa vida manifeste a Tua glória. Assim como era com Moisés, que Moisés, meu Deus, falava contigo e a Sua glória resplandecia através do rosto dele. Que assim sejamos nós. Que a Sua glória resplandeça em nossas vidas, para que todos possam ver que o Senhor é conosco, que há um Deus em nossas vidas, que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus age e é poderoso. Ah, Deus, que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, exalta o Teu nome através das nossas vidas. Amém, amém, amém. Amém, amém, Sara, amém, glória a Deus, Adriano, amém. Solange, amém, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet,
né? A Luciana, Socorro, Silvana, Daniel, a Maria, a Lucileia, a Eliane, a Eunice e a Loli. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, vamos voltar então para Isaías 2? Vamos lembrar o que está acontecendo na história? Glória a Deus ali de Israel. Então a gente lembra que lá no Reino Sul, na casa de Davi, né, tá reinando Jotão, né? Então o rei Uzias morreu, tá? Aquele rei lá doido que foi tentar acender incenso lá, né, cheio de orgulho e tomou uma lepra na testa, né? Ele morreu. E agora quem tá reinando lá é o filho dele chamado Jotão, né? Então Jotão começou a reinar lá no Reino Sul. E lá no Reino Norte a gente lembra que quem tá reinando é um rei chamado Peca, tá? E a gente está nesse momento da história onde os dois reinos se corromperam. A gente lembra que, a princípio, o reino que estava mais corrompido, né, era o Reino Norte. O Reino Norte estava demais, né? E Deus levantando vários profetas ali, né? Elias, né? A gente lembra, Eliseu, né? Levantando ali Jonas, levantando Amós, levantando Oséias, né? E nada daquele povo se consertar. Então, por fim, o reino de Judá também caiu. O reino de Judá também começou a pecar. Começou a adorar outros deuses, né? Os deuses de outras nações. Começou a adorar Baal ali, começou a adorar os deuses de outras nações, tá? Então a gente lembra que estava neste momento da história onde então Isaías é chamado. Porque até então a gente lembra de muitos profetas irem profetizar sobre o reino norte. Tinha muito profeta, né? Elias, Eliseu, né? Amós era do reino sul e foi profetizar lá no reino norte. Oséias, né? Tudo isso indo, Jonas, tudo isso indo profetizar onde? Lá no reino norte. Então, né? Até então o reino sul estava cambaleando, mas não tinha caído ainda, né? Agora caiu. Então, quando o reino sul cai, quem é levantado para pregar lá no reino de Judá, lá em Jerusalém? Isaías. Tá? Isaías, ele é chamado para pregar ali no Reino Sul. Nesse mesmo tempo, a gente vai ver também, tá? A gente lembra que fica ali juntos os três profetizando, né? Fica Isaías profetizando junto com Oséias e junto com Miqueias. Ficam os três ali no mesmo período falando, tá? Então, a gente vai ver isso. Daqui a pouco a gente vai começar a estudar em Miqueias. A gente está aqui mais ou menos uns 700 anos antes do nascimento de Cristo. É neste momento da história que a gente está aqui mais ou menos, tá bom? A gente lembra que havia um problema muito grande nos dois reinos. Eles eram religiosos, eles seguiam os rituais religiosos, eles continuam falando de Deus, continuam adorando o Deus, né? O Deus de Israel, o Deus que se apresentou lá a Moisés, né? O tetragrama. Só que eles não ficam adorando só a Deus. Eles começaram a adorar outros deuses também. Né? Para as nações pagãs, nunca foi problema adorar muitos deuses, né? Igual quando Deus surgiu ali no Egito, não havia problema em adorar um deus a mais. Quando eles estavam lá no Egito, eles adoravam vários deuses lá do Egito. E quando Moisés chega com um deus a mais, não tem problema, eu adoro um deus a mais. Eu adoro tantos deuses, um a mais não vai fazer diferença para mim. Eu adoro. Então Moisés chega e fala, não, vocês não estão entendendo. Esse Deus é único. É para adorar só ele. Você não pode adorar outros, não. É só ele. Então havia essa questão. Deus era para ser adorado unicamente. Mais nada, só ele. E esse povo, eles seguiam, né, a ordem das outras nações. E as outras nações adoravam, gente, 5 deuses, 10 deuses. Lá no Egito era mais de 2.000, né? Então eles adoravam muitos deuses. Não tinha problema em adorar muitos deuses, né? E eles estavam com essa cabeça, essa mentalidade dessas outras nações, de que não havia problema de adorar muitos deuses. Então eles adoravam o Deus de Israel. Eles falavam em nome do Deus de Israel. Eles falavam o nome lá do tetragrama. Mas, ao mesmo tempo, eles também colocavam na boca deles o nome de Baal. Eles também colocavam o nome de outros deuses, Aserá. Eles também falavam outros deuses, né? Eles iam lá no templo, em Jerusalém, e ofereciam sacrifícios na casa de Deus, né? Na casa que Deus escolheu para habitar. Eles ofereciam. Eles iam lá e faziam sacrifícios diários. Eles iam lá e entregavam os dízimos. Eles faziam tudo que a lei mandava, né? Eles cumpriam as festas.
A gente lembra que haviam festas por lei, eles tinham que cumprir, né? A festa da lua nova, o Shabat, tinham que cumprir tudo. E eles cumpriam. Mas a questão é que eles cumpriam tudo isso, mas também adoravam a Baal, adoravam outros deuses e, além do mais, não exerciam a compaixão. Então, eles não só não ajudavam os pobres, como eles ainda oprimiam e roubavam do pobre. Então, era pior ainda, era um pecado ainda maior, né? Não bastava não ajudar, ainda piorava a situação do pobre. E era isso que estava acontecendo, tanto no Reino Sul quanto no Reino Norte. Então Deus chega, Deus fala, peraí, vocês estão achando que essa terra aí é de vocês? Vocês estão achando que tem direito sobre essa terra? Vocês estão se achando os donos da terra e estão oprimindo o povo, tirando as terras que eu dei para o meu povo, para o pobre, estão tirando tudo que eles têm, até a roupa deles, né? Mas essa terra é minha, Deus fala. Essa terra não é de vocês, é minha. E eu vou tirar vocês daí. Vocês não estão merecendo mais ficar aí. E é essa conversa que Deus vem vindo tendo com esse povo através dos profetas. Não, vocês não estão entendendo. Essa terra é minha. Como eu expulsei os cananeus daí, eu expulso vocês. Não fiquem achando que a terra é de vocês e vocês podem fazer o que vocês quiserem, não. E Deus vem vindo nessa conversa, tá? Vem vindo desse jeito, a gente lembra, falando ali com as duas nações. A gente lembra que o profeta Isaías, gente, ele a Bíblia diz isso, né? No livro de Crônicas ali, no próprio livro de Isaías, no capítulo 1, né? Diz que Isaías, ele profetizou sobre o reino de Judá e o reino de Jerusalém durante os reinados de Uzias, de Jotão, filho de Uzias, de Acás, que a gente vai conhecer esse rei, gente, foi um rei horrível. Matou o próprio filho, queimado, para oferecer para um deus. Então, rei Acás e o rei Ezequias. Durante o reinado do rei Ezequias é que o reino norte vai ser levado pela Assíria. Então, até o reinado do Ezequias inteiro, Isaías ficou vivo. Isaías estava ali, tá? Aí eu fui pesquisar para ver, gente, e no Talmud, né, tem um livro sagrado, né, para os judeus, além da Torá, né, que é o Pentateuco, né, que os judeus eles têm por livro sagrado, eles têm um outro livro também sagrado, que é um livro de tradições religiosas, que conta sobre a história deles. Tem muitas histórias interessantes sobre os macabeus lá, tem muita coisa interessante. Vou até ver sobre esse livro aí, eu achei muito interessante. E lá fala sobre Isaías. Só nesse Talmud mostra pra gente sobre Isaías, né? E é uma informação bem interessante, bem relevante pra gente. Porque a gente vê que Isaías, ele profetiza até o reinado de Ezequias. Depois de Ezequias, quem é que vira rei? Manassés, o filho de Ezequias. E nesse Talmud, né, dos judeus lá de Jerusalém, diz que Isaías foi morto pelo filho de Ezequias. O rei Manassés, filho de Ezequias, foi que matou Isaías, diz nesse livro, né? Aí diz que ele cerrou Isaías ao meio, né? Então tem lógica, porque a gente vê que Isaías, ele profetizou até o reinado de Ezequias. No reinado de Manassés, Manassés não queria ouvir ele falar, e cortou ele no meio ali, não queria mais ouvir as profecias de Isaías. Então tem toda a lógica, né? E tá nesse Talmud escrito isso, tá, gente? Então eu achei interessante para trazer para vocês, né? Sempre que eu acho alguma coisa assim, eu trago. Então, amém. A gente lembra que Deus havia falado já, né, no livro de Oséias, no livro de Isaías, que a gente tá intercalando Isaías e Oséias, né? A gente lembra que Deus vinha falando, vocês chegam e vêm me oferecer bois. Vocês vêm me dar dízimo, vocês vêm me trazer bolo, vocês vêm me trazer não sei o quê. Eu não quero o sacrifício de vocês. Eu não quero esses bois, não quero eu quero a obediência, né? A gente lembra que Deus vinha falando isso, eu quero a obediência, não quero esses sacrifícios de vocês. Eu prefiro que vocês me obedeçam. Então a gente lembra que Isaías, gente, ele é um profeta que ele vem falando coisas que esse povo não quer ouvir. E o discurso dele, gente, já chega bem ignorante. A gente lembra em Isaías capítulo 1, né? Isaías já chega falando que aquele povo é o povo de Sodoma. Ele já chega nesse nível. Ô povo de Sodoma, me escutem. Imagina, gente, isso era uma ofensa muito grande. Ele chega lá na terra santa, na terra sagrada, né? Onde o povo tem a certeza que o Messias vai vir de lá. Onde há ali a casa de Deus, né? E ele chega lá em Jerusalém e fala, ô povo de Sodoma, me escutem. Ô povo de Gomorra, me escutem. E ele começava a falar assim com aquele povo, ele era muito duro, né? Isaías, ele era muito crítico, né? Ele chega com uma dureza para falar com aquele povo, né? E realmente a situação
exigia aquilo, né? Que ele fosse daquele jeito. E ele já começou o discurso dele no capítulo 1º, comparando o povo a animais, né? Falando que os animais eram melhores do que aquele povo. Olha o nível que Isaías chega falando pro povo de Judá. Porque o povo de Judá se sentia, né? O povo ali do reino de Judá estava se achando, se sentindo. Então, o Messias vem daqui, vai vir daqui, Deus é com a gente tem o Deus. E eles se achavam muito, né? E então, Isaías vai e fala, vocês são piores do que animais. Os animais são mais inteligentes do que vocês. Vocês são burros. E a gente lembra que ele falou isso no capítulo 1º. O jumento reconhece a voz do dono dele. Se o dono grita chamando o jumento para voltar, o jumento volta. Porque o jumento sabe a voz do dono dele. Ele reconhece a voz do dono dele. Mas vocês não reconhecem a minha voz. E Deus falava assim com esse povo. Uau! E Isaías já chega desse jeito, né? E vocês, né, são piores do que o jumento. O jumento escuta a voz do dono e reconhece. E Deus fala com vocês e vocês não reconhecem. Deus levanta profetas para falar com vocês. Vocês matam o profeta. Vocês não escutam o que o profeta tem para dizer. Vocês são piores do que o jumento. Porque o jumento sabe onde procurar alimento para ele. O jumento sabe que quando ele estiver com fome, ele deve ir até a manjedoura dele para comer. Mas vocês não sabem onde procurar alimento de vocês. Vocês não sabem que vocês devem ir nas minhas escrituras, ler a minha palavra. Vocês vão e ouvem o que o homem diz. E acreditam no que o homem diz. Mas não vão buscar o que eu disse, né? E Deus veio falando, já começou o livro desse jeito, tá? Então agora a gente vai pro versículo 1º do capítulo 2, tá? Então no versículo 1º do capítulo 2 diz assim: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, né? Então, peraí, palavra que viu, né? Como assim palavra que viu? É uma visão. Ele teve uma visão e nessa visão dele foi dada uma profecia. Ele viu coisas assim acontecendo, né? E então aquela visão dele, ele transformou em palavras e falou tudo para aquele povo que ele viu na visão dele. Aí no versículo 2 diz assim: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Deus no topo dos montes, e se elevará por cima das montanhas, e o povo de todas as nações virá até ele. Totalmente messiânico isso daqui. O que ele está falando? Nessa época, eles faziam adorações para deuses pagãos em montanhas. A gente lembra, né? Então, eles iam lá no topo das montanhas e erguiam altares para Baal, altares para os deuses, né? E eles faziam isso em montanhas. E aqui Deus está dizendo, nos últimos dias, né? E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Se firmará o verdadeiro monte, que é a casa de Deus. Nos últimos dias, o verdadeiro monte, onde Deus deve ser adorado, vai se firmar. Vai ser muito claro, vai ser muito óbvio. O lugar de adoração de Deus vai ser firmado. Vai ser um lugar que todo mundo vai saber onde é. E esse lugar não é um lugar baixo, é no maior de todos os montes. O que está querendo dizer aqui, gente? É uma linguagem de deuses. Está falando que ele vai ficar acima de todos os outros montes, ou seja, de todos os outros deuses. Porque o monte era um lugar de adoração de deuses. Lembra? Eu comecei já falando isso. Os montes eram um lugar de levantar altares e adorar deuses lá, Baal, Aserá, ficar adorando lá os deuses pagãos. E aqui Deus deixa claro, nos últimos dias, o monte da casa de Deus será elevado acima de todos os montes. O lugar onde Deus deve ser adorado vai ficar acima de todos os outros montes. Vai ser muito claro o lugar onde Deus deve ser adorado. O lugar onde ele vai ser adorado vai ser firmado, ninguém mais vai destruir. Deus não estava falando aqui sobre o segundo templo, porque o segundo templo foi destruído. O segundo templo não está mais lá. Você vai lá hoje para Jerusalém e só sobrou um muro. Só sobrou aquele muro que a gente chama do Muro das Lamentações, né? Os judeus não gostam que chame lá de Muro das Lamentações, não. Tava vendo uma reportagem, eles falaram, pra gente é só muro, não é Lamentações, não. Não tem isso, não. Vocês que colocaram esse nome Lamentações aí. E hoje só sobrou isso do templo.
Não era esse templo que Deus estava falando, né? Que templo? Onde Deus deve ser adorado? É Jesus. Né? Qual foi o monte erguido onde a adoração de Deus deve ser centralizada? Onde nós devemos centralizar a adoração de Deus? Em Jesus. Então, hoje, há um lugar onde você deve, né, centralizar a sua adoração. É em Jesus. É através de Jesus. Não há outro lugar. É através de Jesus. Não há outro caminho. Só há um caminho. Né? E é através de Jesus. E aí está falando aqui, nos últimos dias, o meu monte, o monte onde está a casa de Deus, vai se elevar sobre todos os montes. Vai estar acima de todos os outros. O nome sobre todo o nome, né? É isso. E ele se elevará por cima das montanhas. Ele vai ser mais poderoso que qualquer outro. E Deus está falando aqui de Jesus. O nome que está acima de todo nome. É isso que ele está falando. E o povo de todas as nações virá até ele. Uau! É de Jesus aqui que está falando. Hoje a verdadeira adoração é em Cristo. Onde Cristo havia falado lá para a samaritana, né? Vocês vão poder adorar a Deus em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, né? E através de Cristo, porque Cristo é o lugar certo. Não há um outro caminho para se chegar até Deus, senão por Ele. Ele é o único caminho, né? E ele está dizendo aqui, e todas as nações vão vir até Ele, até Cristo. Uau, que livro messiânico, né? Então, no versículo 3, ele continua ainda, né, nessa pegada messiânica. Ele diz assim, e irão muitos povos, e dirão, né? E os povos vão se reunir e vão dizer, vamos lá adorar a Deus. A casa do Deus de Jacó, porque ele vai nos ensinar os caminhos de Deus. E nós vamos andar segundo o que ele disser. Que lindo, tá falando sobre Jesus aqui. Os povos da terra vão entender que o caminho é ele, né? E vão ouvi-lo. E não só ouvi-lo, mas vão praticar, vão andar segundo as veredas dele. E aqui ainda diz, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém sairá a palavra de Deus. Aqui está falando sobre Jesus. Porque a lei vai sair é de Sião. A lei não vai sair de outro lugar. A lei vai sair de Sião. Que lei é essa que está falando? Né? Porque você vai e fala assim, pô, mas a lei, gente, vamos parar e pensar. A lei saiu de onde? Do Monte Sinai. Monte Sinai não é Sião. Monte Sinai é lá onde o Moisés viu a sarça ardente, lembra? Aí depois ele subiu lá, quando eles estavam no deserto, no início da peregrinação lá no deserto, ele subiu e ficou 40 dias lá no topo do Monte Sinai e Deus deu as tábuas, né? Ali foi onde foi instituída a lei. Mas aqui Deus está dizendo que a lei não sai dali. Ele está dizendo que há um lugar onde a lei vai sair de verdade. É de Sião, é de Jerusalém, é de Judá. Uau! A lei vai ser realmente determinada dele, de Jesus. É seguir o que ele falou. O que ele fala é lei, né? O que ele mandou é lei. A lei é ouvi-lo, né? É igual lá no Novo Testamento, né? Quando Pedro tem aquela, né? Vai lá no Monte da Transfiguração, né? E então ele tá lá em cima, ele vê lá Jesus, né? Depois vê ali do lado de Jesus Elias e vê Moisés, né? E então ele fica ali abismado, falando, caramba, Moisés é a lei, né? Elias, os profetas, né? Então ali tá representando a lei e os profetas, né? E Pedro super empolgado com aquilo dali, né? Então depois Pedro vê que só sobrou Jesus ali, né? Aquela nuvem ali cobriu tudo, só ficou Jesus ali. E eis que uma voz fala, né? Ele é o meu filho, escutem tudo o que ele diz. Uau, e aí está falando, dele sairá a lei. O que ele falar é lei. Escutem o que ele diz, né? Ele está falando aqui. E de Jerusalém sairá a palavra de Deus, né? Não é lei dos homens. O que ele diz não vem dos homens, mas vem de Deus, né? É aquilo que Jesus fala, né? Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Como vocês falam que vocês não conhecem a Deus? Vocês estão tanto tempo andando comigo e vocês não conhecem a Deus? Quem conhece o Filho, conhece o Pai.
né? E é nesse sentido. Tudo que eu falo é o que o meu pai quer que eu diga, né? Que ele falava. E é isso. Que de Sião, lá de Jerusalém, sairá a lei. E também a palavra de Deus. Ou seja, gente, a palavra de Deus nessa época de quem que saía? Dos profetas, né? A palavra de Deus nessa época saía da boca dos profetas. E a lei saiu da onde aqui nessa época? Ali de Moisés, lá no Monte Sinai. Mas o que Deus está dizendo aqui? Não. Haverá outro que será maior do que todos os profetas. Haverá outro que será maior do que Moisés. E com ele estará a lei. E com ele estará a minha palavra. Ele é maior. Caramba, né, gente? Tem tudo a ver ali com o Monte da Transfiguração, né? E a gente lembra que tudo apontava para Cristo, né? A gente lembra que o próprio Jesus disse isso, né? A Escritura inteira fala de mim. A Escritura inteira é sobre mim. E aqui não é diferente, é sobre ele. Que nele está a lei, né? O que ele diz é lei, nele se cumpre a lei, né? A Bíblia diz isso, né? A lei era um aio para chegar até ele, né? Chegou até ele, a lei acabou, porque ninguém consegue cumprir a lei, ninguém conseguiu, nenhum judeu conseguiu cumprir a lei. Só Jesus, ninguém conseguiu. Ele cumpriu a lei, mas ninguém mais conseguiu cumprir a lei. E nele acabou a lei. E nós fomos para uma aliança superior. Já não estamos mais debaixo da aliança da lei. Primeiro porque a gente nem estava, porque só os judeus estariam, né? Então a gente nem estava na aliança da lei. Mas glória a Deus, a gente está numa aliança superior. Não é nem aliança da lei, é uma aliança maior, ainda melhor. Aí no versículo 4, então diz: e ele julgará entre as nações. Uau! E esse cara, essa pessoa aqui que está falando que vai ser levantado lá em Sião, vai vir de Jerusalém, sobre ele está a lei, sobre ele está a palavra de Deus. E a ele irão todos os povos, todas as nações, e sobre ele estará o verdadeiro lugar de adoração de Deus, né? Ele estará acima de todo monte, de toda montanha, né? Será elevado, né? Sobre todo nome. Uau! Ele vai julgar. É ele quem vai julgar as nações. E engraçado, né? Quando a gente fala em Jesus, a gente pensa em Jesus como o bonzinho, né? A gente fala, nossa, Jesus, né? É nosso advogado lá no céu, sim. Ele é nosso advogado lá no céu hoje, né? Ele tá lá intercedendo por nós. A Bíblia diz isso. Você tá orando alguma coisa para Deus. Você acha que Deus não tá te ouvindo, não tá querendo te dar? Ora para Jesus, porque Jesus disse isso. Eu vou estar lá do lado do Pai, vou estar à direita do Pai. E se Ele não quiser te dar alguma coisa, ora para mim no meu nome, que eu vou falar com ele. Eu tô ali do ladinho dele, eu converso com ele, né? Intercedo por você. Uau! E o que eu pedi, meu pai não vai ser recusado a dar, né? Tem muita oração que eu faço assim para Jesus. Que eu falo, ai, Deus não deve estar querendo me ouvir, então eu vou falar com Jesus, né? Vou falar com meu irmão mais velho. E é isso, uau! Mas hoje ele é o nosso advogado lá nos céus, né? Mas a Bíblia diz que no grande dia, quando ele voltar, ele não vai voltar como advogado. Ele vai voltar como juiz. Quando ele vier, não adianta eu pedir para ele, não, igual, você lembra? Eu falei, mas Senhor, por que eu estou sendo condenado? Eu expulsei demônios em seu nome, né? Eu preguei no teu nome. Jesus vai falar, se aparta de mim que eu não te conheço. Jesus não vai mais exercer função de advogado. É juiz. Ele já vai vir para julgar. Ele vai julgar todas as nações. Todas. O ímpio e o justo. Ele que vai julgar, né? O nosso advogado vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos defender. Quando Jesus voltar e ele for me julgar, o Espírito Santo vai me defender. Vai falar, não, ela é filha de Deus, eu tô com ela. Entendeu? O Espírito Santo vai ser nosso advogado na volta. Mas Jesus não. Jesus vai ser o nosso juiz. E ele está dizendo aqui. E ele vai julgar todas as nações. E ele vai repreender a muitos povos. Ele vai castigar muita gente. Não é aquele juiz que é só amor, né? Igual o pessoal fala, Deus é amor, Deus é só amor. Não, não. Deus vai lançar lá no lago de fogo de enxofre o pecador, a pessoa. E é isso, vai castigar muitas pessoas. Então, né, diz aqui, gente, aqui tá falando sobre o reino milenar. Então, depois que Jesus fizer tudo isso, ó, tá falando passo a passo, olha que incrível, né? O livro de Isaías tá falando passo a passo o que vai acontecer. Deus vai levantar lá no Monte Sião, lá no Monte Jerusalém, o verdadeiro templo de adoração dele, a verdadeira casa dele de adoração, e esse monte de adoração dele será elevado acima de todo monte, ou seja, acima de qualquer outro nome, é o nome dele, vai ficar acima de todo nome, e todos os povos virão até ele, reconhecerão,
E então ele julgará todas as nações. E então o que acontece? Aqui, reino milenar, gente. Então aqui diz que então vai começar o reino de paz e de justiça. Ele vai começar a reinar. Então Jesus vai começar a reinar, o reino de paz e de justiça, e diz que ele vai converter as espadas em enxadas. Você não vai precisar mais de espada, né? Hoje se precisa de espada, antigamente, né? Principalmente, se precisava de espada, tinha muita guerra, né? Precisava lutar muito, se defender, tinha muita espada. Mas no reino dele não vai ser necessário espada. Você não precisa lutar, não. Pelo contrário, você vai usar aquela espada para fincar na terra, para abrir espaço para jogar semente. Porque você vai transformar aquela espada numa enxada. Você vai só fazer agricultura. Você vai só trabalhar só para plantio. Você não vai precisar mais guerrear. Você não vai precisar lutar. Você não vai precisar mais sair no braço. Você não vai precisar mais sofrer. Não, e é isso que está dizendo aqui. Ele vai converter aquelas espadas de guerra, de luta, em enxadas. Para cultivo, para preparação. E aquelas lanças que eram usadas antes para a guerra, para guerrear, para se defender, vão ser transformadas em facas de poda. Então, aquelas lanças que eram usadas, você vai lá, vai fazer poda para ver crescendo ali a sua agricultura. E vai ser assim, porque não vai haver mais guerra. Não vai ter mais briga, não vai ter mais guerra, vai ser paz. Então, aqui diz, e assim, nunca mais uma nação se levantará contra a outra. Vamos viver todo mundo em paz. Porque vai ser um reino de paz e de justiça. Então, no versículo 5, Isaías fala, venham, ó casa de Jacó, e passem a andar na luz de Deus. Eles não estavam andando. E é isso que Isaías está falando. Venham, agora que vocês já sabem o que vai acontecer, agora que vocês já sabem a verdade, saiam das trevas onde vocês se encontram e venham para a luz de Deus. Façam o que é certo, obedeçam a Deus. Então, no versículo 6, Isaías diz, mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoreiros, como os filisteus. Aqui Isaías está falando, mas o Senhor, Deus, a verdade é que o Senhor abandonou o seu povo. O Senhor desamparou a casa de Jacó. Por isso que está essas trevas todas. Mas a verdade é que eles têm culpa. É isso que Isaías está falando. A verdade é que eles têm culpa, eles são culpados. Porque eles se encheram dos costumes do povo que o Senhor abominava. Eles vivem praticando magia. Eles vivem praticando adivinhação, feitiçaria. Assim como os filisteus fazem, Deus, eles estão fazendo também essas abominações. Eu entendo que o Senhor desamparou eles, eu entendo. E eles ficam se associando com os filhos dos estrangeiros. Eles ficam andando ali com os estrangeiros, casando com os estrangeiros, né? É esquisito, né? Quando a gente pensa, você fala, ai, nossa, mas Deus, ele é muito severo. Eles não podiam nem casar com estrangeiro, né? Ah, não pode casar com uma mulher egípcia. Ah, não pode casar com um homem ali filisteu. Ah, não pode casar com pessoas de outra nação, né? Ai, Deus é muito severo. Ah, é muita regra, né? Que isso. Mas, gente, vamos parar pra pensar. Eu sou casada há mais de 10 anos. Vai, 10 anos. 2016? Vai dar 10 anos, né? 2016. E, gente, todo mundo fala que eu e meu marido, a gente se parece. Você vai pegando o jeito da pessoa, né? Você fica muito tempo junto, você parece, né? Às vezes parece até irmão, né? Você pega uma pessoa que, sei lá, tá casada há 40 anos, 30 anos. Às vezes parece até irmãos, né? E são casados, mas eles têm o mesmo jeito. Pegaram o jeito um do outro, né? Pegaram o costume um do outro, né? E é isso que acontece. Por exemplo, quando a gente anda muito com uma pessoa, sei lá, eu começo a andar muito com uma pessoa que é grossa. Um monte de gente, eu tô andando com um monte de gente grossa. Eu vou acabar ficando grossa. Eu começo a andar com um monte de gente que gosta de estudar, que gosta de ler. Eu vou começar a ler, né? Geralmente, você fica igual com quem você anda. Então, por isso que a Bíblia diz tanto pra gente tomar cuidado com as nossas alianças, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente faz aliança, com quem a gente anda, né? Parece meio brega, né? Quando a gente fala assim, né? Parece meio, que exagero, né? Não, não é. Porque quando a gente vê muito uma coisa, no começo a gente fica meio achando estranho, né? Quando você vê uma coisa sendo feita errada, no começo aquilo te incomoda. Você vai olhar e falar,
não tô achando legal, eu vou ficar aqui não. Conforme você vai deixando, aquilo vai começando a ficar comum pra você. Vai chegar uma hora que não vai te incomodar mais. Vai ser normal. Daqui a pouco você tá fazendo. E é isso que Deus estava dizendo aqui. Tem um exemplo muito claro para eu dar, gente. Eu estava fazendo a campanha. Quando eu terminei a campanha, eu fui para a TV para eu assistir um canal. E, gente, teve um comercial que era um bonecão azul. Era um bonecão, era um comercial do celular. Era um bonecão azul, muito feio, muito estranho. Quando eu terminei a campanha, a primeira vez que eu vi aquele comercial, eu olhei e eu não conseguia ficar olhando. Eu virei assim, eu ainda falei pro meu marido, nossa, esse comercial dá uma sensação ruim, né? Uma coisa estranha, ai, parece que uma opressão, um negócio esquisito, né? Não gostei desse comercial, não, parece um bicho, gente, um negócio muito feio, horrível. Aí eu olhei pra ele e falei, é verdade, ele também sentia. A gente tinha acabado de fazer a campanha, ele também sentiu. Eu falei, nossa, que absurdo, se eu tô me sentindo assim, né? Como que eles fazem um negócio assim, né? Desse jeito, né? E, gente, sério, eu senti assim. Aí passou uns dias, eu vi lá o comercial, né? E eu já não, eu fiquei olhando um pouco, já não virei logo assim o rosto, fiquei olhando um pouco. Aí eu ainda fiquei meio incomodada. Aí, gente, depois de um tempo, eu comecei a ver, não tudo assim, mas eu via um pouco. Gente, vocês acreditam que com o passar do tempo não me incomodava mais? Sério, o comercial não me incomodava. Eu não consigo assistir ele inteiro, que ainda me incomoda um pouco. Mas já não me incomoda tanto quanto antes. Olha só que coisa estranha, né? Já não me incomoda mais tanto como antes. E é isso que Deus está falando. Cuidado com quem você anda, né? Aí você vê a pessoa fazendo uma coisa errada, né? Sei lá, você tá andando com uma pessoa, vocês entram numa loja, a pessoa põe uma roupa da loja na bolsa dela e você viu. Aquilo te incomodou. Mas aí vocês foram embora, nada aconteceu. De novo, nada aconteceu. De novo. Daqui a pouco você tá falando, né? Normal. Vai chegar uma hora que você vai entrar numa loja e você vai falar, e se eu pegar? E se eu colocar na minha bolsa? Porque é assim, né? Você começa a ver e no começo até te incomoda um pouco, mas como você vai permitindo, aquilo vai virando normal. Tão normal que daqui a pouco quem tá fazendo é você. E Deus sabia disso. Por isso que Deus fala, não se ajuntem com esse povo. Vocês vão ver esse povo oferecendo coisas para os deuses deles, fazendo as orgias deles, se prostituindo para os deuses deles. No começo vocês vão até falar, ai, que absurdo. Olha, essa mulher se prostituindo por causa do Deus dela. Ah, que isso, né? Mas depois, com o passar do tempo, vocês vão estar falando, ah, não, é só uma prostituta. Ah, não, era prostituta cultural. Já vai ser normal. E depois de um tempo, daqui a pouco você vai querer estar indo. E é assim mesmo, gente. É assim que aconteceu com eles. E é assim que acontece com a gente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com quem a gente anda. É verdade, a Bíblia diz isso, né? A gente já viu várias vezes provérbios aí, né? Várias vezes na Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado com disso. Vai virando normal. Vai virando normal pra gente. Aí no versículo 7, então, Deus fala através de Isaías. A terra de vocês, aí Judá, Jerusalém, tá cheia de prata, tá cheia de ouro. Realmente, vocês estão prósperos, vocês estão bem ricos, né? E é tanto tesouro que não tem nem fim. Vocês são muito ricos, muito prósperos. E então Deus continua dizendo, também está cheio de cavalos, realmente. Quem olha para vocês diz, nossa, eles estão bem, viu? Estão cheios de cavalos de guerra. Olha, tá cheio de carro de guerra. Essa nação é poderosa, uma nação forte, viu? Oh, meu Deus, uma nação abençoada, o negócio próspero, né? E Deus vai dizer, não, não é bênção não, não tô abençoando vocês não. Isso daí não é meu não. Isso daí não são coisas que eu dei para vocês não. Olha só como eles estavam sendo enganados, né? Isso é uma das estratégias de Satanás, é essa. A prosperidade. Às vezes a pessoa acha que tá indo tudo bem, né? A pessoa, eu já vi gente falando assim, cara, um vaso ruim não quebra, né? Eu já vi gente assim, gente. A pessoa toma 20 tiros e não morre. O ladrão, a pessoa que é ruim pra caramba, bandidão, toma 20 tiros e não morre. A pessoa boa toma um tiro e morre, né? E é isso que diz aqui. Existem prosperidades, né? Existem coisas boas que acontecem que não vêm de Deus. E esse Deus está falando, realmente, vocês estão super prósperos, cheios de dinheiro aí, vocês estão cheios de maquinaria aí, vocês estão, nossa, vocês estão como uma nação super potente. Mas não estão sendo abençoados. Eu não estou com vocês. Aí no versículo 8, Deus diz, e a terra de vocês está cheia de ídolos.
Eu não estou com vocês. Porque a terra de vocês está cheia de ídolos. Vocês estão adorando outros deuses. Ainda que adorem também a Deus, que eu falei no início da aula, que eles adoravam também a Deus. Né? Eles ofereciam também sacrifícios a Deus. Tanto que Deus fala, eu tô farto do sacrifício de vocês, eu não quero mais. Não vem me trazer aqui em Jerusalém mais sacrifício. Eles ofereciam para Deus em Jerusalém. Mas era hipócrita. Era uma oferta que não tinha valia nenhuma para Deus. De que vale para Deus aquelas ofertas? E é isso que Deus fala. A terra de vocês está cheia de ídolos. Eu não estou abençoando vocês. Vocês vão lá e se inclinam, se ajoelham para um objeto que vocês mesmos criaram, vocês mesmos fabricaram, vocês mesmos produziram. E vocês se ajoelham para isso. Um negócio que vocês fizeram. Como vocês podem dizer que isso que vocês criaram é maior do que vocês? E vocês se ajoelham para isso? Algo que vocês mesmos criaram. Que lógica que tem, né? O Criador é maior do que a sua criação. A criação nunca é maior do que o seu Criador. E é isso que Deus está dizendo. Vocês se ajoelham para a criação de vocês. Que absurdo. Versículo 9. O povo se curva e os nobres se humilham. Por isso Deus não vai perdoar vocês. Estava dizendo aqui que o povo, né, se curvava para esses ídolos. E até os nobres se humilhavam para esses ídolos. Eles não se humilhavam para Deus. Eles não se curvavam para Deus. Mas eles iam e se curvavam para esses objetos que eles fizeram com a própria mão deles. Eles acabaram de criar o objeto e estão lá adorando o negócio que eles criaram. E até os nobres, que deviam dar o exemplo, se humilhavam. Se humilhavam por causa de objetos que eles mesmos criaram. E é por causa disso, porque vocês fazem esse tipo de coisa, que Deus não vai perdoar vocês, diz Isaías, né? Aí no versículo 10 diz, entra nas rochas. Agora vão lá e se escondam lá dentro das rochas. Procurem nas montanhas um buraco aí e se esconde nesse buraco, né? Porque é isso que vai acontecer com vocês. Quando Deus manifestar a glória dele, a majestade deles, vocês vão procurar um buraco para vocês se esconderem. Né? E a Bíblia diz isso mesmo, né? A gente vai ver aqui. A Bíblia diz isso mesmo, né? Que quando Jesus vier, né? A Bíblia diz que quando Jesus vier, Jesus vai matar todos os ímpios que estiverem, né, aqui vivos na época que ele vier. Aí diz que vai ser um terror tão grande, né? Até também na hora do julgamento, tudo, as pessoas não querendo ir pro lago de fogo de enxofre, não querendo ser julgadas por Jesus, as pessoas vão começar, gente, a se enfiar em todo buraco que achar. Vai cavar na terra, vai tentar se esconder, né? Vai entrar numa caverna tentando se esconder para ver se não vai ser morta, né? Todo mundo vai fazer isso, todos os ímpios, né, vão fazer isso. E a Bíblia diz que as pessoas vão pegar aqueles ídolos que ela orava, né? Então vai pegar aquelas imagens para quem ela orava, aqueles amuletos, aquelas coisas, e vão ficar orando para eles ajudarem ela. E não vai ajudar, não vai acontecer nada. Aí neste momento ela vai perceber, mas para que você me serviu? Então você não me serve para nada. E vai tacar para as ratazanas ali, para os morcegos, né? Para eles ficarem com aquilo, que aquilo não presta para nada, aquilo não é digno, né, de ficar com eles. Mas vai ser tarde demais. E é isso que diz aqui. Se escondam, vão lá se esconder aí no pó, entra numa rocha aí e se esconde no pó, porque é o lugar onde vocês têm que estar. Vocês são só pó. Se escondam no pó do terror e da glória de Deus. Deus não virá só em glória, Deus vai vir em terror também. É o que eles estão vindo falando, né? Oséias falou isso, Amós falou isso, né? Isaías fala isso, né? O grande dia do juízo não é um dia de alegria, é um dia de terror. É um dia em que você vai ouvir gritos. É um dia onde as pessoas, não é um dia de festejar. Sabe quando acontece uma coisa boa, mas ao mesmo tempo acontece uma coisa tão ruim, que você não consegue nem festejar a sua alegria, né? É isso que a Bíblia diz, né? Que vai ser algo tão terrível, que não é um dia que você vai conseguir, né? Não, você vai olhar, é algo terrível que vai acontecer com os ímpios. E é isso que está dizendo, quando Deus manifestar o terror dele e a glória dele, vocês vão se esconder no pó. E aqui diz no versículo 11, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só Deus, somente Deus, será exaltado nesse dia. Mas nenhum homem vai se exaltar, mas nenhum homem vai se sentir. Deus vai humilhar todo orgulhoso, todo aquele que se acha,
todo aquele que se sente, todo aquele que é orgulhoso, Deus vai humilhar. E nesse dia, somente Deus vai ser exaltado. Nenhum homem vai ser exaltado. Somente Deus. E é um absurdo, né? Hoje em dia a gente vê um evangelho de exaltação, né? Tem uma música, gente, que fala assim. Tinha uma música que eu tinha ouvido um tempo atrás que diz assim: Deus acende a luz do palco que agora eu vou brilhar. Gente, olha que absurdo, né? Onde que ficou o que ele cresça e eu diminua, né? Mudou, é que eu cresça e Deus diminua, né? Porque, gente, ele vai acender a luz do altar para eu brilhar, né? Então, Deus vai diminuir e eu vou crescer. Gente, isso é um louvor, viu? E é sério, é nesse nível aí que tá acontecendo. E Deus fala isso aqui, nesse dia, todo aquele que se acha, todo aquele que se exalta vai ser humilhado. E só Deus vai ser exaltado. Versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos, ele vai vir para a guerra, gente. É um dia triste, ele vai vir para a guerra. Ele não está vindo como o Senhor da paz. Ele está vindo como o Senhor da guerra. Ele está vindo para a guerra, para matar, para lançar no lago de fogo e de enxofre. E ele está dizendo aqui, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e todo o altivo. O dia de Deus vai ser contra todo aquele que se acha, contra todo aquele que se garante, né? Que se acha melhor, vai ser. E contra todo o que se exalta, para que então essas pessoas sejam abatidas. E contra todos os cedros do Líbano, contra todos aqueles que se julgam forte demais. Uau, eu sou vistoso, eu sou o máximo, eu sou o fortão, olha, eu sou poderoso, olha tudo que eu tenho, olha meu patrimônio, né? O dia do Senhor vai ser contra esses, que se garantem nas suas riquezas, né, no seu patrimônio, se exaltam. Todos esses que são altos e sublimes, você vê hoje, né, se acham, né, e você olha assim, vê até uma certa beleza, né, por esse olhar desse mundo aqui, né, você olha e fala, uau, mas olha o carrão, olha, nossa, a casa dele e tal. Mas não, ele está dizendo aqui, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos aqueles que se julgam fortes, incríveis, indestrutíveis, né? E contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados. Aqui está resumindo, contra todo aquele que se acha. Que acha que é bom, que é por si mesmo, que é sua própria força, é sua própria mão, é seu próprio tudo, né? Então, tem gente, né, que não adora outros deuses, adora a si mesmo. Você é seu próprio Deus. Tem gente que é assim, gente. Eu sou meu próprio Deus, eu me adoro, eu me amo, né? Tem gente que é assim. Versículo 15 diz: E contra toda torre alta, e contra todo muro fortificado, né? Tem gente que se acha indestrutível, né? Contra todo muro fortificado. A pessoa ia ali, construía muros em torno da cidade. Exemplo lá, a muralha de Jericó, né? Construíam muros que eram à vista do homem indestrutíveis. Ninguém conseguiria penetrar naquela muralha. Mas Deus está dizendo: não há quem resista à minha ira. Quando eu vier para julgar, ninguém vai resistir a mim. Ninguém. Não haverá muro que vai me deter. Eu vou derrubar qualquer muro, qualquer muralha. Todo mundo vai ser atingido pela minha ira. Todo mundo vai ser atingido pelo meu julgamento, né? Aí no versículo 16 diz: Ele afundará todos os grandes navios, né? Tem alguns que estão escritos na Bíblia, né? Tarsis, né? Que de lá vinham os grandes navios, né? Então, era um navio, gente, não era qualquer navio, não. Era um navio bom, de ótima qualidade, né? Mas aqui Deus está dizendo: não interessa. Não interessa se é de ótima qualidade, se é bom, se é demais, se todo mundo ama, se todo mundo venera, né? Se é o ídolo de todo mundo. Só eu vou aparecer nesse dia. É isso que Deus fala. Só eu. Então diz: e será contra tudo o que é belo à vista, né? Aqui Deus não está reclamando que é bonito, né? Deus vai ser contra tudo que é bonito. Não. Contra tudo que é enganador. A beleza que engana, né? O belo que, na verdade, por dentro é podre, né? É isso que Deus está dizendo. Por fora você olha, uau, que beleza, mas por dentro é podre. É nesse sentido. Deus vai vir para todos esses, né? Onde você olha hoje e você não sabe identificar. Nossa, mas será que é bom? Está sendo abençoado? Mas Deus sabe quem é dele. E é isso que Deus está dizendo, né? Ele sabe quem é dele.
Versículo 17 diz: e a arrogância do homem será humilhada, e a altivez dele se abaterá, e só Deus, somente Deus, será exaltado nesse dia. E então todos os ídolos vão desaparecer. Não vai existir mais ídolo algum. Nesse dia, lá no lago de fogo e de enxofre não vai ter ídolo, não. E a pessoa não vai querer nem ídolo, porque eu já expliquei isso na aula, né? Quando a pessoa vai pro lago de fogo e de enxofre, ela vai, gente, convertido. Eu expliquei já isso, né? Imagina um monte de convertido lá no lago de fogo e de enxofre, né? É assim que vai ser. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando a gente... quando Jesus voltar, a gente não, com a graça de Deus a gente vai ser salvo, né? Mas quando Jesus voltar e os ímpios forem lançados lá no lago de fogo de enxofre, né? Antes deles serem lançados lá no lago de fogo de enxofre, Deus vai revelar a sua glória para eles. Eles vão conhecer a verdade, porque Deus é bom, Deus é justo. Deus não vai permitir que eles vão para lá sem conhecimento da verdade. Eles vão conhecer a verdade. Só que só o conhecimento não vai adiantar nada. Então, né, tem a parábola do rico e Lázaro, né, que Jesus conta. E é isso. Você vê, rico foi lançado lá no lago de fogo de enxofre, o cara ficou convertido lá no inferno, né? Ele queria até pregar, né, para a família dele. Ficou tão convertido que eu até ouvi numa pregação. Ele ficou tão convertido que virou missionário. E gente. E é assim, lá no lago de fogo e de enxofre vão ter convertidos lá. Imagina, um monte de gente convertida lá no lago de fogo e de enxofre. E é isso. Diz que não vai ter mais ídolos. Nem lá no Lago de Fogo de Enxofre, que eles não vão ter mais ídolo nenhum, não. Que eles se converteram, né? Mas vão ficar lá no Lago de Fogo de Enxofre. E lá no céu também não. Então, uau. Então, no versículo 19 diz: então se meterão nas cavernas de rochas e nas fendas da terra, diante do terror do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Quando Deus se levantar, né? Por isso que fala tanto, a Bíblia diz tanto, o dia do o dia de Deus, né? Quando for o grande dia, o dia de Deus, o dia do juízo, né? Por quê? Porque a Bíblia considera que agora não é o dia de Deus, agora é o dia do homem. Enquanto não vem o dia de Deus, vem sendo o dia do homem. O homem vem fazendo o que ele quer, é o dia do homem. Mas quando vier o dia de Deus, ai do homem. E é isso que diz aqui. Quando vier o dia de Deus, aí o homem vai se meter numa caverna, num buraco qualquer, tentando fugir da glória de Deus. Tentando fugir do terror de Deus. Porque Deus decidiu vir para abalar a terra. Ele não veio aqui para trazer paz, ele veio para trazer guerra. Ele veio para guerrear, para abalar a terra mesmo e botar terror. É nesse sentido mesmo, gente. Versículo 20 diz: naquele dia o homem lançará para as ratazanas e para os morcegos os seus ídolos. Tudo aquilo que antes ele orava, ele vai ver que não funciona mais. Nesse dia, então, ele vai lançar lá para as ratazanas, para os ratos comerem. Ele vai se converter, tá vendo? Ele vai entender, vai, não, isso aqui não me presta não, vai jogar, vai se converter, mas já é tarde, vai pro lago de fogo de enxofre, né? A gente tem que ser salvo até antes de Jesus voltar. Jesus voltou, já era, não vai ser convertido lá no inferno, não tem jeito não. E é isso que está dizendo aqui. Eles vão se converter, então eles vão lançar os ídolos deles para os ratos. Os ídolos de ouro, gente, eles não vão ser apegados nem ao ouro, vão lançar até o ouro para os ratos. Imagina, um povo tão mesquinho, um povo tão canguinha, né, sem compaixão nenhuma a ponto de roubar do pobre. Eles vão estar jogando ouro pro rato. De tamanho desespero que eles vão estar, por causa da volta de Jesus. E aqui diz, eles vão lançar aos ratos, né, os ídolos que eles fizeram para adorar. Então, no versículo 21 diz: e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Quando Deus vier, às vezes a gente fica assim, né, numa sensação, né, uau, quando Jesus voltar vai ser tão legal, vai ser tão bonito. É um dia de treva, gente, é um dia de guerra, é um dia de luta. De Deus, né? É dia de guerra.
Imagina os gritos, né? Terror das pessoas. Nossa, Jesus. E é assim. E a Bíblia diz, né, que a pessoa vai morrer, né? Vai ser morta ali. E Deus não vai esperar o corpo se decompor sozinho, não. Deus vai abominar tanto ímpio, mas tanto ímpio que os urubus, os animais, as aves vão vir comer o corpo dele. Você vai estar vendo, os justos, né? Vão estar ali vendo, gente, e os urubus comendo. É nesse nível que tá falando, vai ser um terror, vai ser terrível. É aquela coisa que eu disse, você tá feliz porque você foi salvo, mas você não consegue comemorar, porque você tá vendo coisas ali que não dá pra você comemorar, né? É nesse nível que a Bíblia diz que vai ser. Então a Bíblia diz que vai ser terrível, né? Então, no versículo 22, para finalizar, diz assim: Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar. Aqui Isaías está falando, portanto, parem de ouvir o homem e ouçam a Deus. Porque o homem não responde nem pelo fôlego que sai da narina dele. Nem por isso ele responde. Ele não é dono nem do próprio fôlego. E por que você está ouvindo o homem? Ouça a Deus. É isso que Isaías está falando. Parem. Vocês estão no estado que vocês estão porque vocês estão ouvindo homens. Se vocês ouvissem a Deus, vocês não estavam assim. É aquilo que Osés havia falado. O povo perece por falta de conhecimento. Eles estão buscando conhecimento, mas estão buscando conhecimento errado. Eles estão buscando conhecimento, né, de homem. Conhecimento de homens eles estão buscando. Mas aqui Deus está dizendo, busque o meu conhecimento. Né? Se vocês buscarem o meu conhecimento, aí sim. Se vocês buscarem, estão me ligando, é de uma moça que eu comprei umas fraldas hoje. Vou ligar depois para ela para ver se está tudo bem. Se vocês, né, ouvirem o que eu digo, né, aí sim. Uau! Finaliza esse capítulo de hoje assim, né? A gente lembra que a Bíblia, a gente não tem versículos e capítulos, né? Então, o livro de Isaías é um livro longão, né? É um livro sem capítulos, sem versículos. Foi feito dessa forma para ajudar a gente. Sei lá, a gente tá querendo estudar, né? Imagina se a gente fosse tentar achar isso na nossa Bíblia, né? A gente ia se perder. Aí não, fica mais fácil. Falar, versículo 22 do capítulo 5, tá? Aí fica mais fácil da gente manusear, né? Mas a Bíblia mesmo, né? O livro hebraico, o escrito hebraico, não é separado, né? Por versículo e por capítulo, né? A gente sabe. É um livro só que vai indo uma história só, né? Mas aí foi separado assim para ajudar a gente na hora de estudar, né? Tal, da gente mencionar o versículo, tá? Então, amanhã, com a graça de Deus, a gente vai falar sobre Isaías 3, tá? Então, amém, gente. Glória a Deus. Deus nos abençoe, nos guarde, né? E amanhã a gente vai falar mais sobre Isaías. Amém, amém. Eu vou desconectar aqui o Facebook e o Instagram. Vou ver com a moça se tá tudo bem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Paz, pessoal do Instagram. Boa noite. Amém.